Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema e hoje eu gostaria de dar continuidade ao que começamos a falar no último vídeo sobre o Plano Real. O Plano Real e seus efeitos colaterais que a imprensa geralmente não fala. O Plano Real ele é tido como um plano de ajuste da economia a partir de ajustes monetários. Como se ajustes monetários fossem o suficiente para dar estabilidade à economia. Porque há uma diferença entre a estabilidade monetária e a estabilidade econômica. E essa diferença, ela não é colocada. Ou seja, há um fetiche monetário na percepção a respeito da economia. Ou seja, ajustou a moeda, tornou a moeda estável, resolvemos o problema econômico. Moeda estável, economia estável. Mas será que isso é uma realidade? Moeda estável é sinônimo de economia estável sempre? Vou dar um exemplo. Brasil e Argentina. Dois países onde o Brasil tem uma moeda tida como estável e uma Argentina cuja moeda não é tida como moeda estável. Há uma inflação bastante grande, que agora talvez tenha diminuído um pouquinho por causa das interrupções, das intervenções de Milei, mas não necessariamente essas intervenções são saudáveis. Inclusive ele disse que vai ganhar ou quer ganhar o Prêmio Nobel de Economia, mas o PIB argentino, tem caído, enfim. Mas mesmo a moeda da Argentina sendo menos estável que a nossa, será que a economia argentina é mais instável que a nossa? Aí nós comparamos. A Argentina tem todos os IDHs, ou seja, índices de desenvolvimento humano, melhor que o nosso. Em todos os sentidos. Saúde, educação, moradia. A gente caminha pela Argentina, a gente não vê a favelização que há aqui. Qual economia mais estável? A que gera melhor qualidade de vida ou a que tem moeda estável? É uma boa pergunta. Para eu que sou de esquerda, é fácil responder. Qual que, É fácil dar essa resposta, mas na imprensa as coisas não são colocadas assim. A Argentina é colocada como um caos total, mesmo com qualidade de vida melhor que a nossa. Então, o Plano Real, ele é um plano onde esse fetiche monetário aparece exatamente porque o Plano Real, ele é um plano de ajuste monetário. Ele alimenta a tendência monetarista do neoliberalismo, que o neoliberalismo ele é monetarista. Mas por que o neoliberalismo é monetarista? Antes de dar essa resposta, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Para que nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube, temos um conteúdo a ser colocado. Esse canal tem alguns objetivos principais: convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. É importante que o professor discuta o Plano Real, porque o Plano Real faz parte de um arcabouço econômico que não é só no Brasil, que não existe só no Brasil, existe no mundo, que procura conter gastos públicos, investimentos públicos.
e o nosso salário e o investimento na educação é gasto público, ou melhor, é investimento público. Porém, a mentalidade monetarista do Plano Real, que é neoliberal, é no sentido de que os gastos públicos precisam ser contidos. É por isso que a gente vê na imprensa toda hora: o governo está gastando, o governo está gastando, o governo está gastando, o governo vai gastar. Aí, por quê? Porque quando o governo aparenta que vai gastar mais, os títulos da dívida pública perdem o seu valor. Porque a ameaça do governo não pagar o credor, o investidor, aquele que compra os títulos da dívida pública, aí as pessoas correm para o dólar, aí o dólar se valoriza. Com o dólar valorizando, a ameaça de que a inflação chegue. Se a inflação... mas por outro lado, com a moeda brasileira com valor menor, favorece as nossas exportações, então é uma faca de dois gumes. Mas o câmbio flutuante faz parte do Plano Real. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, né? Superávit primário, não pode gastar mais do que arrecada. Então isso é levado muito a sério entre a mídia, porque a mídia fala dentro da agenda neoliberal, dentro da agenda do investidor, dentro da agenda do especulador, daquele que compra também títulos da dívida pública. Mas nós somos professores na escola pública. Se essa mentalidade de que não pode gastar chega aqui, como vamos receber salários melhores? Como vamos investir na educação? Como vamos investir na saúde? Nós que somos povo do Estado, porque tem o povo do mercado, aquele que só olha para o orçamento público como fonte de pagamento do serviço da dívida, mas nós não somos. Nós vivemos das necessidades que o Estado precisa cumprir. Então, nós professores precisamos discutir o Plano Real, seus paradigmas, porque ele nos atinge também, né? Então, superávit primário, câmbio flutuante. Então, o dólar sobe aqui, depois ele cai ali. As pessoas ficam levando esse sobe e desce do dólar como se isso fosse o coração da economia brasileira, né? E meta de inflação. Não pode gastar, senão vai gerar inflação. Será que é assim? Será que é assim mesmo? Se o Estado gastar mais, vai gerar inflação? Então, essa mentalidade do Plano Real nos atinge frontalmente, nós professores. Mas, então vamos lá. Então nós professores precisamos ter voz na sociedade, né? E esse canal tem também o objetivo de combater aquele pensamento binário, o nós e eles fácil, né? Que os algoritmos trazem para a gente, porque nós jogamos informações na rede e elas voltam para nós como se em forma de uma linguagem que nós damos às plataformas, e elas vão se tornando binárias. E se a gente não sair desse jogo de palavras limitadoras, a gente vai ficar dentro desse pensamento binário limitador. Então, o monetarismo, que foi a pergunta que eu fiz antes de fazer essa interrupção sobre o objetivo do canal, o monetarismo ele é esse pensamento econômico que entende que a economia deve seguir ajustes monetários. E como o Plano Real é filho do neoliberalismo, ele é filho do monetarismo. O monetarismo ele cresce junto com a escola neoliberal, que é a escola de Chicago, onde Paulo Guedes estudou, e é o pensamento hegemônico no mundo hoje. E esse pensamento hegemônico entende que os gastos públicos precisam ser contidos, a estabilidade, o orçamento público precisa ser limitado exatamente para a valorização da moeda. É o monetarismo. Então, ajustou a moeda, é como se a economia estivesse sendo ajustada como um todo.
E então essa escola de Chicago, a escola neoliberal, ela traz esse pensamento monetarista que se intensifica sobretudo a partir de 71. E o que aconteceu em 71? Aqui está fazendo muito calor, sempre, né? Aqui na Baixada Fluminense. Em 71, Nixon transferiu o dólar, que era centrado no ouro, para o dólar flutuante, ou seja, ele tirou o valor do dólar, tendo como base a quantidade de ouro dos Estados Unidos. Porque até então, todo país tinha sua riqueza monetária baseada no valor, na quantidade de ouro que cada país tinha. Quando o presidente Nixon tira o valor dólar do valor ouro, ele estabelece o câmbio flutuante. E todos os países que negociam no mundo globalizado passam a negociar de acordo com o dólar, mas de acordo com o dólar flutuante. Então, nós passamos a cada vez mais ter uma vida econômica e a ter um capitalismo cada vez mais monetário e cada vez mais flutuante de acordo com as oscilações da moeda. É por isso que até hoje dólar subiu, é como se a economia dependesse apenas disso. É como se a única ameaça econômica fosse a inflação. Então, essa ideia de que nós precisamos centrar a nossa vida econômica na moeda tornou o capitalismo um capitalismo financeiro. E esse capitalismo financeiro não mais produz bens e serviços para acúmulo do capital apenas. Antigamente, os bancos eram atividade fim para gerar riquezas reais, riquezas através de produtos e serviços. Hoje em dia, o capitalismo acumula através do dinheiro que gera dinheiro, através do serviço das dívidas, através da moeda que gera moeda, da riqueza que gera riqueza e através das marcas que se valorizam no mercado financeiro. O professor Ladislau Dalbor escreve um livro chamado Novo Capital Improdutivo. É o capital improdutivo, capitalismo improdutivo, alguma coisa desse sentido. E ele fala que as grandes empresas, as grandes indústrias, inclusive de automóveis, ele até cita algumas, já não vivem mais da venda de automóveis. Elas vivem da marca, do valor da marca no mercado financeiro. Por quê? Porque o capitalismo se torna um capitalismo financeiro. O capitalismo se torna um capitalismo monetário. E agora, um capitalismo financeiro, um capitalismo monetário e um capitalismo de plataforma. Por quê? Porque as plataformas digitais foram criadas exatamente para movimentar esse capital mundial que circula pelo mundo. Então, a partir de Fernando Henrique, não só o Plano Real é estabelecido, como o Brasil se abre para o capital externo. Só que essa abertura é feita de tal forma que a indústria brasileira quebra de uma vez por todas, gera desemprego e no final do governo Fernando Henrique, ele está totalmente impopular. Porque o Plano Real tem efeitos colaterais. E os efeitos colaterais não são colocados pela imprensa. Por quê? Porque a imprensa segue a cartilha neoliberal monetarista. Ajustou a moeda, os problemas econômicos agora estão bem encaminhados. Só que, muito calor. Só que ajuste da moeda, estabilidade monetária é uma coisa, estabilidade econômica é outra coisa. E mesmo com a moeda estável, o Brasil vem passando aí por vários ciclos de emprego, desemprego, emprego, e o Brasil se desindustrializou, sobretudo também a partir do Plano Real. Então o Plano Real tem efeitos colaterais que nem sempre são bons, principalmente para nós, do povo, para nós, povo do Estado, porque não somos povo do mercado, não vivemos de aplicações. Então, essa loucura aí de que o dólar está subindo, isso é especulação. Agora, engraçado, né? Quando o mercado faz esse barulho todo
e o dólar sobe, há boatos que são espalhados, aí os caras que espalham o boato esperam, compram o dólar porque sabem que o dólar vai valorizar. E a imprensa faz o barulho, veste as fantasias de carnaval do especulador. Mas, ao mesmo tempo, a economia brasileira está caminhando muito bem, está gerando emprego, está voltando a se industrializar, a inflação está na meta. Mas por que esse carnaval que é feito quando o dólar sobe, não é feito também para falar das coisas boas que estão acontecendo? É porque a imprensa fala dentro da agenda do aplicador, dentro da agenda do investidor, dentro da agenda do povo do mercado. Mas nós somos povo do Estado e nós precisamos falar em outra agenda. Nós precisamos falar em outra agenda. Nós não podemos falar na agenda da Mira Leitão. Nós não podemos falar na agenda da Globo News. Nós não podemos falar na agenda da CNN, porque nós somos povo do Estado. Nós precisamos de recursos públicos. E o Brasil é um país que requer gastos públicos. Então essa ideia de que não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar, é uma ideia que está centrada no coração do Plano Real. Então o Plano Real é um plano que estabilizou a moeda, mas tem efeitos colaterais deletérios para nós, porque ele traz no seu tripé econômico superávit primário, câmbio flutuante, meta de inflação, coisas que para nós do povo, para nós povo do Estado, nem sempre são boas. Eu não estou dizendo que o Brasil, não foi bom o Brasil estabilizar a moeda. O que eu estou dizendo é que ajuste da moeda, estabilidade da moeda, não é sinônimo de estabilidade econômica. E economicamente, o Brasil é estável? Depende. Para quem? É estável para quem? Para os mais pobres? Boa pergunta. Porque há um país que a moeda não é tão estável como a nossa, como é a Argentina. Mas a qualidade de vida do povo lá, com todos os problemas, é melhor do que a qualidade de vida que nós vivemos aqui. Então, nós precisamos mudar essa agenda, falar fora da agenda neoliberal, porque nós somos povo do Estado, nós não somos povo do mercado. Mas a imprensa, as Globo News da vida, falam dentro da agenda do povo do mercado. Então, por mais que o governo esteja caminhando bem, o Lula é sempre tratado como um gastador. Um gastador. O Lula só quer gastar. O Lula só quer gastar. Porque o gasto público desvaloriza os títulos da dívida pública. Então é importante, por isso que eu falei da importância de nós professores nesse debate, porque nós somos povo do Estado por excelência. A valorização do nosso trabalho, a valorização do nosso salário está em questionar esses arcabouços econômicos que diz que o Estado não pode. Como o Estado não pode gastar? O Estado tem que gastar para gerar bem-estar social. Essa é a função do Estado, gerar bem-estar social, pelo menos para nós de esquerda. Aliás, até quem é de direita fala isso, a não ser aqueles de extrema direita, aqueles bolsoloides mais endoidados mesmo. Mas a função do Estado é gerar bem-estar, não gerar apenas equilíbrio monetário, mas gerar equilíbrio econômico e dentro desse equilíbrio econômico o bem-estar. Então o Plano Real é filho do neoliberalismo. O neoliberalismo é monetarista. No monetarismo, as pessoas entendem que ajustou a moeda, os problemas econômicos estão resolvidos. Quando o Estado se prontifica a, por exemplo, pegar parte dos recursos da Petrobras para investir na empresa, é interferência. Por quê? Porque o povo do mercado
não quer gasto público para nada, nem para investir na infraestrutura de uma empresa pública, para que o Estado sempre tenha recursos para pagar o povo do mercado. Então é isso aí, importante eu colocar isso aqui, e vou voltar em uma próxima oportunidade, porque o plano real é algo que dá panos para manga, porque na imprensa só tem o plano real festivo, não tem o plano real que gerou quebradeira, não tem o plano real que gerou desindustrialização, disso ninguém fala. E não tem o plano real que colocou a popularidade de Fernando Henrique lá embaixo. Inclusive o Lula ganhou, né? O Lula ganhou do candidato do PSDB na época. Então é isso aí. Mais uma colocação sobre o plano real. Voltamos qualquer dia para falar desse assunto. Ok, galera? Vocês são do coração.